Olá, alunos, você tem graça e paz a todos. Aqui quem fala é o professor Danilo Estevo e eu estou passando aqui para conversarmos um pouquinho sobre pentecostalismo e o neopentecostalismo. As pessoas têm a tendência de confundir as duas coisas, mas a verdade é que são coisas distintas. E para entendermos melhor a diferença, é preciso que nós falemos um pouquinho da história recente. O autor Paulo Romeiro, especialmente no seu livro Decepcionados com a Graça, ele traça uma narrativa histórica sobre o movimento pentecostal no Brasil. E ele divide esse movimento em 3 ondas. A primeira onda, chamada de onda clássica, começa quando o pentecostalismo chega no Brasil pelas denominações, respectivamente, Congregação Cristã no Brasil e Assembleia de Deus, 1910 e 1911. A segunda onda acontece pelos idos do fim dos anos 1950, quando Aimee Semple McPherson, a missionária americana, e seu esposo chegam ao Brasil e fundam o que hoje conhecemos como a Igreja do Evangelho Quadrangular. E a terceira onda começa exatamente com a Igreja Universal do Reino de Deus. O que distingue uma onda da outra é a ênfase. A primeira onda, por ser dissidente do movimento Holiness, que é iniciado pelos discípulos de John Wesley nos Estados Unidos. O movimento Holiness vem do inglês, significa movimento de santidade, Holiness, santidade. A ênfase estava na santidade e no falar em línguas, através do batismo com o Espírito Santo. Na segunda onda, com a Igreja do Evangelho Quadrangular do Brasil, a ênfase recai sobre as curas e o falar em línguas. Santidade já ficou para trás. E a terceira onda, por fim, recai sobre cura e prosperidade, que é muito do que nós temos visto hoje, sobretudo no movimento que nós conhecemos como neopentecostal. Em tudo isso nós podemos ver ao longo da história um esvaziamento teológico e, por fim, nós temos esse movimento característico de muitas igrejas, o neopentecostalismo, em que há uma ênfase exacerbada no misticismo, em coisas ocultas, em conquistas e vitórias, e pouco se fala em teologia bíblica e, sobretudo, em santidade, que é vida cristã vivida conforme a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Olá, queridos seminaristas da família CETEM. Como é que vocês estão? Tudo legal? Aqui é o professor Ramon Maciel, está passando para dialogarmos alguns poucos minutos sobre um assunto muito importante no meio teológico, que é a doutrina do cessacionismo. A doutrina do cessacionismo é uma área que nós estudamos, principalmente na pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e nós conseguimos ver as crenças com relação às limitações desses dons. O oposto do cessacionismo é o continuismo. Mas para entendermos o que é isso, eu preciso explicar para vocês o que é realmente cessacionismo. Como o próprio nome diz, cessacionismo vem de cessação. Ou seja, tudo que termina em ismo é um sistema baseado em quê? Exemplo, cristianismo é um sistema baseado em Cristo, certo? Budismo é um sistema baseado em quem? Em Buda. Então nós, como cristãos, temos como no cristianismo Jesus como nosso centro, certo? O cessacionismo, a mesma teoria, fazendo essa análise aqui morfológica. Então, o cessacionismo é o sistema baseado o quê? Na cessação. Na cessação de quê? Na cessação dos dons espirituais. Quando falamos de cessacionismo, nós precisamos compreender que não é só apenas uma questão que os reformadores, os doutrinadores, os teóricos dessa linha de segmento creem que o Espírito Santo cessou. Não é isso, o Espírito Santo ele está ativo, ele está trabalhando. Agora, os dons espirituais, com ênfase aqueles que estão descritos em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao 12, eles creem que esses dons eles foram cessados, ou seja, dom de línguas não existe mais hoje.
tá? O dom de interpretação de línguas não existe mais hoje. Dons que estão ali, como o dom de cura, de operação de maravilhas, eles foram cessados com a igreja primitiva. Eles creem que hoje não é mais necessário esse tipo de dom. Esse dom foi utilizado para poder edificar e fundamentar a igreja de Cristo. Então, depois que a igreja foi fundamentada, foi estabelecida, consolidada no mundo humano, então esses dons cessaram. Então o Espírito Santo trabalha na nossa regeneração e na nossa construção espiritual diante do Senhor. Tá bom? Espero ter ajudado. Deus abençoe. Bom estudo para vocês. Tchau. Olá, que a graça e a paz de Deus esteja com todos. Vamos falar sobre o continuismo. O continuismo é uma linha teológica que defende a continuidade da manifestação dos dons, ou seja, os dons espirituais, especialmente os dons de maravilhas de poder, como falar em línguas, cura, operação de milagres, eles continuam até hoje e não ficaram restritos só para o tempo apostólico. O continuismo, ele defende em que Deus e o Espírito Santo jamais deixou de equipar a sua igreja com esses dons. Por quê? Entendo que esses dons são necessários para a vida da igreja e para a proclamação do Evangelho. O continuismo também ele defende que o falar em línguas é uma das manifestações dos dons espirituais e ele vai estar presente na vida da igreja. Então, especialmente para a edificação dos santos e também os milagres para o poder e proclamação do Evangelho. O continuismo ele é defendido por teólogos pentecostais, essencialmente, né? Também chamados de carismáticos, e por teólogos de igrejas tradicionais que acreditam que nessa linha. Então, se for, por exemplo, uma igreja tradicional como a presbiteriana, uma denominação, ele será chamado de presbiteriana renovada, batista renovada. Então, isso causa até divisão dentro das convenções. Então, as igrejas posteriores, todas as igrejas em que elas adotam uma linha continuista, também elas são chamadas de igrejas carismáticas. Então, o continuismo também ele vem defender em que os crentes eles estão todos aptos a adotarem, a usarem, né, a serem usados por Deus pelos dons, através dos dons para a igreja. Porém, o continuista também ele vê que o falar em línguas e o batismo no Espírito Santo, ele primariamente ele deve acontecer para que posteriormente haja a manifestação dos dons. Os continuistas, quando ele faz o levantamento, eles adotam, dizem, conseguem mostrar que na história da igreja os dons jamais cessaram, porque é uma parte essencial da igreja e da sua união com o Espírito Santo. Pessoal, bom dia, graça e paz. Professor Josival, falando um pouquinho aqui com vocês sobre o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Eu quero ler um texto rapidinho aqui em Efésios capítulo 5, versículos 18 a seguir, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pois bem, o que é ter uma vida cheia do Espírito Santo? Tirar um pouquinho aí essa visão de que uma vida cheia do Espírito Santo é uma pessoa que sente, que tem experiências espirituais e tal. Não, embora essa possa ser uma parte da vida cheia do Espírito Santo, a gente nunca coloca esses pontos como impossibilidade, elas realmente existem. Todavia, ter uma vida cheia do Espírito Santo, ser um cristão cheio do Espírito Santo, é ser, acima de tudo, um cristão que lê
ama e obedece a palavra de Deus, acima de tudo. Então você não precisa sentir. Ser cheio do Espírito Santo é obedecer à voz do Espírito Santo, e essa voz do Espírito Santo, ela nos é diretamente dada a partir da leitura da palavra de Deus. Então, eu sou cheio do Espírito Santo quando eu obedeço a Bíblia Sagrada, quando eu leio a Bíblia Sagrada, quando eu amo a Bíblia Sagrada, quando eu pauto a minha vida pela ética da Bíblia Sagrada, e quando eu vivo de acordo com essa ética, eu vou, acima de tudo, ter comunhão com os meus irmãos, eu vou falar sobre Deus, entoando salmos, cantando ao Senhor, com hinos espirituais ou hinos bíblicos. Então, a palavra de Deus, ela faz parte da minha dieta diária. Isso é ter uma vida cheia do Espírito Santo, tá? Deus em Cristo vos abençoe.